assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história gira em torno do Dr. Martin Harris, um biólogo americano que chega à Alemanha com a esposa, Elizabeth, para participar de uma conferência super importante sobre biotecnologia. Eles parecem um casal tranquilo, elegante, gente que viaja o mundo por causa do trabalho. Só que, logo que chegam ao hotel, Martin percebe que esqueceu uma mala no aeroporto. Ele pega um táxi para voltar e buscar, e é aí que o destino dá aquela virada cruel. No meio do caminho, o táxi sofre um acidente terrível e cai dentro de um rio gelado. A motorista, Gina, tenta salvá-lo, e ele acaba ficando em coma por 4 dias. Quando Martin acorda, tudo parece um pesadelo confuso. Ele está num hospital, sem documentos, sem telefone, e ninguém o conhece. A enfermeira não tem informações e ele só quer encontrar a esposa para explicar o que aconteceu. Mas quando finalmente consegue sair e vai atrás dela, vem o choque. Elizabeth está viva, linda, mas olha para ele como se nunca tivesse o visto antes. E pior, ela está acompanhada de outro homem, que diz ser o verdadeiro Dr. Martin Harris. É aí que o chão desaparece de vez. Imagina o desespero. Você tem lembranças, memórias, documentos, tudo o que prova quem é você. Mas, de repente, o mundo inteiro parece conspirar contra a sua identidade. Martin tenta convencer todo mundo de que ele é o verdadeiro, mas ninguém acredita. O hotel o trata como um desconhecido, os seguranças o expulsam e até os registros oficiais parecem apagados. A partir daí, o filme mergulha num suspense daqueles que fazem a gente duvidar de tudo, inclusive da sanidade do personagem. Com a ajuda de Gina, a motorista do táxi, Martin começa a investigar o que realmente está acontecendo. E cada pista que ele encontra só deixa tudo mais estranho. Tem gente o seguindo, pessoas sendo mortas e uma organização misteriosa que parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. É aquele tipo de trama que te faz ficar o tempo todo tentando adivinhar. Será que ele tá louco? Será que foi enganado? Ou será que o verdadeiro impostor é o outro homem? Tudo começa com aquele clima de viagem importante. O Dr. Martin Harris e sua esposa, Elizabeth, estão dentro de um táxi chegando a Berlim. E dá para sentir que é uma viagem de negócios, mas também um momento especial para eles. Martin está empolgado para participar de um congresso de biotecnologia. Ele é pesquisador, daqueles que falam com um brilho nos olhos quando o assunto é ciência. Elizabeth, por outro lado, está mais reservada, mas sempre com aquele ar de mulher elegante e segura. O carro corta as ruas movimentadas da cidade, com aquela fotografia fria, meio azulada, que já coloca a gente dentro do clima tenso e misterioso do filme. Quando o casal chega ao Hotel Adlon, aquele luxuoso, cheio de gente importante entrando e saindo, parece tudo normal. Martin faz o check-in, conversa com os recepcionistas e o casal sobe para o quarto. Mas aí, de repente, um detalhe pequeno muda tudo. Ele percebe que uma das malas ficou no aeroporto e dentro dela estão documentos importantes, inclusive coisas ligadas à conferência. Sem pensar muito, ele avisa Elizabeth que vai dar um pulo rápido para buscar. Ela insiste para que ele descasse, mas ele é teimoso. Diz que volta em menos de 1 hora. E é nesse momento que o destino decide virar o jogo. Martin pega um táxi na frente do hotel, entra com aquela pressa de quem só quer resolver logo, e é ali que ele conhece Gina, a motorista. Uma mulher imigrante que tenta sobreviver trabalhando em silêncio, dirigindo pelas ruas frias de Berlim. Ela é séria, concentrada e dirige com firmeza. O trânsito está pesado, a neve caindo fina e o clima começa a pesar. Tudo muito rápido, mas com uma tensão que o filme constrói bem devagar. Quando eles estão cruzando uma ponte, um caminhão corta o caminho. Gina tenta desviar, perde o controle e o carro despenca direto nas águas geladas do rio. A cena é desesperadora. A câmera acompanha debaixo d'água, mostrando o carro afundando, os vidros se quebrando e a água entrando rápido. Martin tenta se soltar, mas está preso pelo cinto. Gina luta para ajudar e abre a porta e puxa ele para fora com todas as forças, conseguindo arrastá-lo até a margem antes de desmaiar de exaustão. A sequência tensa e bem filmada, sem exagero, mas com muita emoção. Martin apaga. Tudo escurece. Quando ele acorda, está num hospital. O som dos monitores e o olhar de uma enfermeira gentil o recebem. Ele explica que ele ficou em coma por 4 dias. Ele tenta lembrar de tudo, mas as lembranças vêm aos pedaços. Flashes do acidente, a imagem de Elizabeth, o hotel, a mala esquecida. Ele pergunta por ela, mas ninguém tem registro de que alguém o procurou. É aquele tipo de desespero silencioso. O corpo está vivo, mas a cabeça parece flutuando entre sonho e realidade.
Ele tenta ligar, mas o celular sumiu. Pergunta pelo passaporte, pela mala e descobre que nada foi encontrado. O médico que o atende diz que ele sofreu um trauma e que é normal ficar confuso. Mas Martin tem certeza de quem ele é. Ele sabe seu nome, sua profissão e até o motivo da viagem. Só que quando tenta provar, nada bate. Nenhum documento, nenhum registro, nem mesmo o nome dele na lista da conferência. Depois de algumas horas, ele decide sair do hospital por conta própria. A enfermeira tenta impedir, dizendo que ele ainda está fraco, mas ele está determinado. Ele veste a roupa que usava no dia do acidente, ainda úmida e amassada, e volta para o hotel. A câmera mostra ele caminhando pelas ruas, meio cambaleante, enquanto a cidade segue seu ritmo, completamente indiferente à confusão que está acontecendo dentro dele. Quando chega ao hotel, respira aliviado, achando que tudo vai se resolver. Mas aí vem o primeiro grande baque. Na recepção, ele tenta falar com a esposa. Os funcionários olham meio confusos. Dizem que não há ninguém registrada com esse nome. Ele insiste, descreve, fala do quarto, do check-in. O segurança se aproxima. Até que, de repente, ele a vê, Elizabeth, descendo do elevador. Linda, com o mesmo casaco e aquele jeito elegante. Martin corre até ela, emocionado, chamando pelo nome, e ela se vira, mas o olhar dela é completamente vazio. Ela o encara com estranheza e diz calmamente que não o conhece. Antes que ele possa insistir, um homem aparece ao lado dela e diz com firmeza: "Eu sou o Dr. Martin Harris." O tempo parece parar. Martin fica mudo, sem entender nada. A mulher que lhe ama está ali, mas trata outro homem como marido. O hotel confirma o registro desse outro Martin, o segurança o expulsa. E ele, confuso, ferido e sozinho, começa a perceber que sua vida inteira pode ter sido apagada, ou pior, roubada. A partir daí o clima muda completamente. O que era uma simples viagem de trabalho vira um pesadelo psicológico. Ele anda pelas ruas de Berlim como um fantasma, tentando entender como alguém pode ter tomado seu lugar tão facilmente. E para piorar, começa a sentir que está sendo seguido. É o primeiro sinal de que o problema vai muito além de um erro de identidade. Tem algo grande, perigoso e escondido por trás de tudo isso. Depois de ser expulso do hotel, Martin fica parado na calçada, tremendo entre o frio e a confusão. A cidade de Berlim continua viva ao redor. Carros passando, gente apressada, turistas tirando fotos. E ele ali, perdido, tentando juntar as peças do que acabou de acontecer. Ele olha para os próprios documentos e percebe que não tem nada. Nenhuma prova concreta de quem ele é. E o pior, o outro homem tem tudo: identidade, esposa, vaga no Congresso e até as mesmas lembranças. É uma sensação sufocante, como se o mundo inteiro tivesse decidido que ele não existe. Ele vai até o local do Congresso de Biotecnologia tentando achar alguém que o reconheça, algum colega que possa confirmar quem ele é. Mas quando chega lá, o segurança diz que o Dr. Martin Harris já está dentro, participando do evento. Aí o desespero cresce. Ele tenta entrar à força e os seguranças o retiram do prédio. Do lado de fora, ele começa a perder o controle, gritando que aquele outro homem é um impostor, mas ninguém acredita. Um táxi passa, ele quase atropelado, e cai no chão, ferido e humilhado. É o ponto em que o personagem começa a se quebrar por dentro. Pouco tempo depois, ele volta ao hospital, o único lugar onde ainda o tratam como alguém real. Lá o médico tenta acalmá-lo, dizendo que talvez esteja sofrendo de delírios pós-traumáticos, algo comum após acidentes graves. Martin se recusa a aceitar isso. Ele sabe que não está louco. Suas lembranças são nítidas, o casamento, o trabalho, a viagem. Tudo é real. E é justamente essa convicção que o faz continuar. Ele decide investigar por conta própria. Para isso, ele busca a ajuda de um ex-agente da Stasi, o serviço secreto da antiga Alemanha Oriental, chamado Ernst Jürgen. Esse personagem é incrível. Um homem idoso, cheio de experiência, que enxerga padrões onde ninguém mais vê.
Quando Martin conta sua história, Jürgen não o trata como louco. Ele ouve, pensa e diz. Quando duas pessoas afirmam ser a mesma, a verdade está em quem tem algo a esconder. É uma frase que guia o resto do filme. Enquanto isso, Martin começa a perceber que está sendo vigiado. Homens o seguem, carros o esperam em esquinas e tudo fica cada vez mais perigoso. Ele é atacado dentro de um prédio abandonado e quase morre. É nesse ponto que Gina, a motorista que salvou sua vida, reaparece. Ela está com medo, afinal, depois do acidente, foi ameaçada por pessoas misteriosas. Mesmo assim, decide ajudá-lo. Eles formam uma dupla improvável. Ela, uma mulher imigrante e ilegal, tentando não chamar atenção. Ele, um homem sem identidade, tentando provar que existe. A química entre eles é forte, mas não romântica no início. É uma conexão de sobrevivência. Ela acredita nele porque o viu quase morrer e porque algo naquela história realmente não bate. Juntos eles começam a investigar os lugares que Martin se lembrava de ter ido com Elizabeth. Eles descobrem que o casal realmente estava registrado em alguns locais, mas os dados foram alterados. Alguém está manipulando tudo nos bastidores. A história gira em torno do Dr. Martin Harris, um biólogo americano que chega à Alemanha com a esposa, Elizabeth, para participar de uma conferência super importante sobre biotecnologia. Eles parecem um casal tranquilo, elegante, gente que viaja o mundo por causa do trabalho. Só que, logo que chegam ao hotel, Martin percebe que esqueceu uma mala no aeroporto. Ele pega um táxi para voltar e buscar, e é aí que o destino dá aquela virada cruel. No meio do caminho, o táxi sofre um acidente terrível e cai dentro de um rio gelado. A motorista, Gina, tenta salvá-lo e ele acaba ficando em coma por 4 dias. Quando Martin acorda, tudo parece um pesadelo confuso. Ele está num hospital, sem documentos, sem telefone e ninguém o conhece. A enfermeira não tem informações e ele só quer encontrar a esposa para explicar o que aconteceu. Mas quando finalmente consegue sair e vai atrás dela, vem o choque. Elizabeth está viva, linda, mas olha para ele como se nunca tivesse o visto antes. E pior, ela está acompanhada de outro homem, que diz ser o verdadeiro Dr. Martin Harris. É aí que o chão desaparece de vez. Imagina o desespero. Você tem lembranças, memórias, documentos, tudo o que prova quem é você, mas de repente, o mundo inteiro parece conspirar contra a sua identidade. Martin tenta convencer todo mundo de que ele é o verdadeiro, mas ninguém acredita. O hotel o trata como um desconhecido, os seguranças o expulsam e até os registros oficiais parecem apagados. A partir daí, o filme mergulha num suspense daqueles que fazem a gente duvidar de tudo, inclusive da sanidade do personagem. Com a ajuda de Gina, a motorista do táxi, Martin começa a investigar o que realmente está acontecendo, e cada pista que ele encontra só deixa tudo mais estranho. Tem gente o seguindo, pessoas sendo mortas e uma organização misteriosa que parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. É aquele tipo de trama que te faz ficar o tempo todo tentando adivinhar. Será que ele tá louco? Será que foi enganado? Ou será que o verdadeiro impostor é o outro homem? Tudo começa com aquele clima de viagem importante. O Dr. Martin Harris e sua esposa, Elizabeth, estão dentro de um táxi chegando a Berlim. E dá para sentir que é uma viagem de negócios, mas também um momento especial para eles. Martin está empolgado para participar de um congresso de biotecnologia. Ele é pesquisador, daqueles que falam com um brilho nos olhos quando o assunto é ciência. Elizabeth, por outro lado, está mais reservada, mas sempre com aquele ar de mulher elegante e segura. O carro corta as ruas movimentadas da cidade, com aquela fotografia fria, meio azulada, que já coloca a gente dentro do clima tenso e misterioso do filme. Quando o casal chega ao Hotel Adlon, aquele luxuoso, cheio de gente importante entrando e saindo, parece tudo normal. Martin faz o check-in, conversa com os recepcionistas e o casal sobe para o quarto. Mas aí, de repente, um detalhe pequeno muda tudo. Ele percebe que uma das malas ficou no aeroporto. E dentro dela estão documentos importantes, inclusive coisas ligadas à conferência. Sem pensar muito, ele avisa Elizabeth que vai dar um pulo rápido para buscar. Ela insiste para que ele descasse, mas ele é teimoso. Diz que volta em menos de 1 hora. E é nesse momento que o destino decide virar o jogo. Martin pega um táxi na frente do hotel, entra com aquela pressa de quem só quer resolver logo, e é ali que ele conhece Gina, a motorista. Uma mulher imigrante que tenta sobreviver trabalhando em silêncio, dirigindo pelas ruas frias de Berlim. Ela é séria, concentrada e dirige com firmeza. O trânsito está pesado, a neve caindo fina e o clima começa a pesar.
tudo muito rápido, mas com uma tensão que o filme constrói bem devagar. Quando eles estão cruzando uma ponte, um caminhão corta o caminho. Gina tenta desviar, perde o controle e o carro despenca direto nas águas geladas do rio. A cena é desesperadora. A câmera acompanha debaixo d'água, mostrando o carro afundando, os vidros se quebrando e a água entrando rápido. Martin tenta se soltar, mas está preso pelo cinto. Gina luta para ajudar e abre a porta e puxa ele para fora com todas as forças, conseguindo arrastá-lo até a margem antes de desmaiar de exaustão. A sequência tensa e bem filmada, sem exagero, mas com muita emoção. Martin apaga. Tudo escurece. Quando ele acorda, está num hospital. O som dos monitores e o olhar de uma enfermeira gentil o recebem. Ele explica que ele ficou em coma por 4 dias. Ele tenta lembrar de tudo, mas as lembranças vêm aos pedaços. Flashes do acidente, a imagem de Elizabeth, o hotel, a mala esquecida. Ele pergunta por ela, mas ninguém tem registro de que alguém o procurou. É aquele tipo de desespero silencioso. O corpo está vivo, mas a cabeça parece flutuando entre sonho e realidade. Ele tenta ligar, mas o celular sumiu. Pergunta pelo passaporte, pela mala e descobre que nada foi encontrado. O médico que o atende diz que ele sofreu um trauma e que é normal ficar confuso. Mas Martin tem certeza de quem ele é. Ele sabe seu nome, sua profissão e até o motivo da viagem. Só que quando tenta provar, nada bate. Nenhum documento, nenhum registro, nem mesmo o nome dele na lista da conferência. Depois de algumas horas, ele decide sair do hospital por conta própria. A enfermeira tenta impedir, dizendo que ele ainda está fraco, mas ele está determinado. Ele veste a roupa que usava no dia do acidente, ainda úmida e amassada, e volta para o hotel. A câmera mostra ele caminhando pelas ruas, meio cambaleante, enquanto a cidade segue seu ritmo, completamente indiferente à confusão que está acontecendo dentro dele. Quando chega ao hotel, respira aliviado, achando que tudo vai se resolver. Mas aí vem o primeiro grande baque. Na recepção, ele tenta falar com a esposa. Os funcionários olham meio confusos, dizem que não há ninguém registrada com esse nome. Ele insiste, descreve, fala do quarto, do check-in. O segurança se aproxima, até que de repente ele a vê, Elizabeth, descendo do elevador, linda, com o mesmo casaco e aquele jeito elegante. Martin corre até ela, emocionado, chamando pelo nome, e ela se vira, mas o olhar dela é completamente vazio. Ela o encara com estranheza e diz calmamente que não o conhece. Antes que ele possa insistir, um homem aparece ao lado dela e diz com firmeza: "Eu sou o Dr. Martin Harris." O tempo parece parar. Martin fica mudo, sem entender nada. A mulher que lhe ama está ali, mas trata outro homem como marido. O hotel confirma o registro desse outro Martin, o segurança o expulsa. E ele, confuso, ferido e sozinho, começa a perceber que sua vida inteira pode ter sido apagada, ou pior, roubada. A partir daí o clima muda completamente. O que era uma simples viagem de trabalho vira um pesadelo psicológico. Ele anda pelas ruas de Berlim como um fantasma, tentando entender como alguém pode ter tomado seu lugar tão facilmente. E para piorar, começa a sentir que está sendo seguido. É o primeiro sinal de que o problema vai muito além de um erro de identidade. Tem algo grande, perigoso e escondido por trás de tudo isso. Depois de ser expulso do hotel, Martin fica parado na calçada, tremendo entre o frio e a confusão. A cidade de Berlim continua viva ao redor. Carros passando, gente apressada, turistas tirando fotos. E ele ali, perdido, tentando juntar as peças do que acabou de acontecer. Ele olha para os próprios documentos e percebe que não tem nada. Nenhuma prova concreta de quem ele é. E o pior, o outro homem tem tudo: identidade, esposa, vaga no Congresso e até as mesmas lembranças. É uma sensação sufocante, como se o mundo inteiro tivesse decidido que ele não existe. Ele vai até o local do Congresso de Biotecnologia tentando achar alguém que o reconheça, algum colega que possa confirmar quem ele é. Mas quando chega lá, o segurança diz que o Dr. Martin Harris já está dentro, participando do evento. Aí o desespero cresce. Ele tenta entrar à força e os seguranças o retiram do prédio.
Do lado de fora, ele começa a perder o controle, gritando que aquele outro homem é um impostor, mas ninguém acredita. Um táxi passa, ele quase atropelado, e cai no chão, ferido e humilhado. É o ponto em que o personagem começa a se quebrar por dentro. Pouco tempo depois, ele volta ao hospital, o único lugar onde ainda o tratam como alguém real. Lá o médico tenta acalmá-lo, dizendo que talvez esteja sofrendo de delírios pós-traumáticos, algo comum após acidentes graves. Martin se recusa a aceitar isso. Ele sabe que não está louco. Suas lembranças são nítidas, o casamento, o trabalho, a viagem. Tudo é real. E é justamente essa convicção que o faz continuar. Ele decide investigar por conta própria. Para isso, ele busca a ajuda de um ex-agente da Stasi, o serviço secreto da antiga Alemanha Oriental, chamado Ernst Jürgen. Esse personagem é incrível. Um homem idoso, cheio de experiência, que enxerga padrões onde ninguém mais vê. Quando Martin conta sua história, Jürgen não o trata como louco. Ele ouve, pensa e diz. Quando duas pessoas afirmam ser a mesma, a verdade está em quem tem algo a esconder. É uma frase que guia o resto do filme. Enquanto isso, Martin começa a perceber que está sendo vigiado. Homens o seguem, carros o esperam em esquinas e tudo fica cada vez mais perigoso. Ele é atacado dentro de um prédio abandonado e quase morre. É nesse ponto que Gina, a motorista que salvou sua vida, reaparece. Ela está com medo, afinal, depois do acidente, foi ameaçada por pessoas misteriosas. Mesmo assim, decide ajudá-lo. Eles formam uma dupla improvável. Ela, uma mulher imigrante e ilegal, tentando não chamar atenção. Ele, um homem sem identidade, tentando provar que existe. A química entre eles é forte, mas não romântica no início. É uma conexão de sobrevivência. Ela acredita nele porque o viu quase morrer e porque algo naquela história realmente não bate. Juntos eles começam a investigar os lugares que Martin se lembrava de ter ido com Elizabeth. Eles descobrem que o casal realmente estava registrado em alguns locais, mas os dados foram alterados. Alguém está manipulando tudo nos bastidores. A história gira em torno do Dr. Martin Harris, um biólogo americano que chega à Alemanha com a esposa, Elizabeth, para participar de uma conferência super importante sobre biotecnologia. Eles parecem um casal tranquilo, elegante, gente que viaja o mundo por causa do trabalho. Só que, logo que chegam ao hotel, Martin percebe que esqueceu uma mala no aeroporto. Ele pega um táxi para voltar e buscar, e é aí que o destino dá aquela virada cruel. No meio do caminho, o táxi sofre um acidente terrível e cai dentro de um rio gelado. A motorista, Gina, tenta salvá-lo, e ele acaba ficando em coma por 4 dias. Quando Martin acorda, tudo parece um pesadelo confuso. Ele está num hospital, sem documentos, sem telefone, e ninguém o conhece. A enfermeira não tem informações e ele só quer encontrar a esposa para explicar o que aconteceu. Mas quando finalmente consegue sair e vai atrás dela, vem o choque. Elizabeth está viva, linda, mas olha para ele como se nunca tivesse o visto antes. E pior, ela está acompanhada de outro homem, que diz ser o verdadeiro Dr. Martin Harris. É aí que o chão desaparece de vez. Imagina o desespero. Você tem lembranças, memórias, documentos, tudo o que prova quem é você. Mas, de repente, o mundo inteiro parece conspirar contra a sua identidade. Martin tenta convencer todo mundo de que ele é o verdadeiro, mas ninguém acredita. O hotel o trata como um desconhecido, os seguranças o expulsam e até os registros oficiais parecem apagados. A partir daí, o filme mergulha num suspense daqueles que fazem a gente duvidar de tudo, inclusive da sanidade do personagem. Com a ajuda de Gina, a motorista do táxi, Martin começa a investigar o que realmente está acontecendo. E cada pista que ele encontra só deixa tudo mais estranho. Tem gente o seguindo, pessoas sendo mortas e uma organização misteriosa que parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. É aquele tipo de trama que te faz ficar o tempo todo tentando adivinhar. Será que ele tá louco? Será que foi enganado? Ou será que o verdadeiro impostor é o outro homem? Tudo começa com aquele clima de viagem importante. O Dr. Martin Harris e sua esposa, Elizabeth, estão dentro de um táxi chegando a Berlim. E dá para sentir que é uma viagem de negócios, mas também um momento especial para eles. Martin está empolgado para participar de um congresso de biotecnologia. Ele é pesquisador, daqueles que falam com um brilho nos olhos quando o assunto é ciência. Elizabeth, por outro lado, está mais reservada, mas sempre com aquele ar de mulher elegante e segura.
O carro corta as ruas movimentadas da cidade, com aquela fotografia fria, meio azulada, que já coloca a gente dentro do clima tenso e misterioso do filme. Quando o casal chega ao Hotel Adlon, aquele luxuoso, cheio de gente importante entrando e saindo, parece tudo normal. Martin faz o check-in, conversa com os recepcionistas e o casal sobe para o quarto. Mas aí, de repente, um detalhe pequeno muda tudo. Ele percebe que uma das malas ficou no aeroporto. E dentro dela estão documentos importantes, inclusive coisas ligadas à conferência. Sem pensar muito, ele avisa Elizabeth que vai dar um pulo rápido para buscar. Ela insiste para que ele descasse, mas ele é teimoso. Diz que volta em menos de 1 hora. E é nesse momento que o destino decide virar o jogo. Martin pega um táxi na frente do hotel, entra com aquela pressa de quem só quer resolver logo, e é ali que ele conhece Gina, a motorista. Uma mulher imigrante que tenta sobreviver trabalhando em silêncio, dirigindo pelas ruas frias de Berlim. Ela é séria, concentrada e dirige com firmeza. O trânsito está pesado, a neve caindo fina e o clima começa a pesar. Tudo muito rápido, mas com uma tensão que o filme constrói bem devagar. Quando eles estão cruzando uma ponte, um caminhão corta o caminho. Gina tenta desviar, perde o controle e o carro despenca direto nas águas geladas do rio. A cena é desesperadora. A câmera acompanha debaixo d'água, mostrando o carro afundando, os vidros se quebrando e a água entrando rápido. Martin tenta se soltar, mas está preso pelo cinto. Gina luta para ajudar e abre a porta e puxa ele para fora com todas as forças, conseguindo arrastá-lo até a margem antes de desmaiar de exaustão. A sequência tensa e bem filmada, sem exagero, mas com muita emoção. Martin apaga. Tudo escurece. Quando ele acorda, está num hospital. O som dos monitores e o olhar de uma enfermeira gentil o recebem. Ele explica que ele ficou em coma por 4 dias. Ele tenta lembrar de tudo, mas as lembranças vêm aos pedaços. Flashes do acidente, a imagem de Elizabeth, o hotel, a mala esquecida. Ele pergunta por ela, mas ninguém tem registro de que alguém o procurou. É aquele tipo de desespero silencioso. O corpo está vivo, mas a cabeça parece flutuando entre sonho e realidade. Ele tenta ligar, mas o celular sumiu. Pergunta pelo passaporte, pela mala e descobre que nada foi encontrado. O médico que o atende diz que ele sofreu um trauma e que é normal ficar confuso. Mas Martin tem certeza de quem ele é. Ele sabe seu nome, sua profissão e até o motivo da viagem. Só que quando tenta provar, nada bate. Nenhum documento, nenhum registro, nem mesmo o nome dele na lista da conferência. Depois de algumas horas, ele decide sair do hospital por conta própria. A enfermeira tenta impedir, dizendo que ele ainda está fraco, mas ele está determinado. Ele veste a roupa que usava no dia do acidente, ainda úmida e amassada, e volta para o hotel. A câmera mostra ele caminhando pelas ruas, meio cambaleante, enquanto a cidade segue seu ritmo, completamente indiferente à confusão que está acontecendo dentro dele. Quando chega ao hotel, respira aliviado, achando que tudo vai se resolver. Mas aí vem o primeiro grande baque. Na recepção, ele tenta falar com a esposa. Os funcionários olham meio confusos. Dizem que não há ninguém registrada com esse nome. Ele insiste, descreve, fala do quarto, do check-in. O segurança se aproxima. Até que, de repente, ele a vê, Elizabeth, descendo do elevador. Linda, com o mesmo casaco e aquele jeito elegante. Martin corre até ela, emocionado, chamando pelo nome, e ela se vira, mas o olhar dela é completamente vazio. Ela o encara com estranheza e diz calmamente que não o conhece. Antes que ele possa insistir, um homem aparece ao lado dela e diz com firmeza: "Eu sou o Dr. Martin Harris." O tempo parece parar. Martin fica mudo, sem entender nada. A mulher que lhe ama está ali, mas trata outro homem como marido. O hotel confirma o registro desse outro Martin, o segurança o expulsa. E ele, confuso, ferido e sozinho, começa a perceber que sua vida inteira pode ter sido apagada, ou pior, roubada. A partir daí o clima muda completamente. O que era uma simples viagem de trabalho vira um pesadelo psicológico. Ele anda pelas ruas de Berlim como um fantasma, tentando entender como alguém pode ter tomado seu lugar tão facilmente. E para piorar, começa a sentir que está sendo seguido. É o primeiro sinal de que o problema vai muito além de um erro de identidade. Tem algo grande, perigoso e escondido por trás de tudo isso.
Depois de ser expulso do hotel, Martin fica parado na calçada, tremendo entre o frio e a confusão. A cidade de Berlim continua viva ao redor. Carros passando, gente apressada, turistas tirando fotos. E ele ali, perdido, tentando juntar as peças do que acabou de acontecer. Ele olha para os próprios documentos e percebe que não tem nada. Nenhuma prova concreta de quem ele é. E o pior, o outro homem tem tudo: identidade, esposa, vaga no Congresso e até as mesmas lembranças. É uma sensação sufocante, como se o mundo inteiro tivesse decidido que ele não existe. Ele vai até o local do Congresso de Biotecnologia tentando achar alguém que o reconheça, algum colega que possa confirmar quem ele é. Mas quando chega lá, o segurança diz que o Dr. Martin Harris já está dentro, participando do evento. Aí o desespero cresce. Ele tenta entrar à força e os seguranças o retiram do prédio. Do lado de fora, ele começa a perder o controle, gritando que aquele outro homem é um impostor, mas ninguém acredita. Um táxi passa, ele quase atropelado, e cai no chão, ferido e humilhado. É o ponto em que o personagem começa a se quebrar por dentro. Pouco tempo depois, ele volta ao hospital, o único lugar onde ainda o tratam como alguém real. Lá o médico tenta acalmá-lo, dizendo que talvez esteja sofrendo de delírios pós-traumáticos, algo comum após acidentes graves. Martin se recusa a aceitar isso. Ele sabe que não está louco. Suas lembranças são nítidas, o casamento, o trabalho, a viagem. Tudo é real. E é justamente essa convicção que o faz continuar. Ele decide investigar por conta própria. Para isso, ele busca a ajuda de um ex-agente da Stasi, o serviço secreto da antiga Alemanha Oriental, chamado Ernst Jürgen. Esse personagem é incrível. Um homem idoso, cheio de experiência, que enxerga padrões onde ninguém mais vê. Quando Martin conta sua história, Jürgen não o trata como louco. Ele ouve, pensa e diz: quando duas pessoas afirmam ser a mesma, a verdade está em quem tem algo a esconder. É uma frase que guia o resto do filme. Enquanto isso, Martin começa a perceber que está sendo vigiado. Homens o seguem, carros o esperam em esquinas e tudo fica cada vez mais perigoso. Ele é atacado dentro de um prédio abandonado e quase morre. É nesse ponto que Gina, a motorista que salvou sua vida, reaparece. Ela está com medo, afinal, depois do acidente, foi ameaçada por pessoas misteriosas. Mesmo assim, decide ajudá-lo. Eles formam uma dupla improvável. Ela, uma mulher imigrante e ilegal, tentando não chamar atenção. Ele, um homem sem identidade, tentando provar que existe. A química entre eles é forte, mas não romântica no início. É uma conexão de sobrevivência. Ela acredita nele porque o viu quase morrer e porque algo naquela história realmente não bate. Juntos eles começam a investigar os lugares que Martin se lembrava de ter ido com Elizabeth. Eles descobrem que o casal realmente estava registrado em alguns locais, mas os dados foram alterados. Alguém está manipulando tudo nos bastidores. A história gira em torno do Dr. Martin Harris, um biólogo americano que chega à Alemanha com a esposa, Elizabeth, para participar de uma conferência super importante sobre biotecnologia. Eles parecem um casal tranquilo, elegante, gente que viaja o mundo por causa do trabalho. Só que, logo que chegam ao hotel, Martin percebe que esqueceu uma mala no aeroporto. Ele pega um táxi para voltar e buscar, e é aí que o destino dá aquela virada cruel. No meio do caminho, o táxi sofre um acidente terrível e cai dentro de um rio gelado. A motorista, Gina, tenta salvá-lo e ele acaba ficando em coma por 4 dias. Quando Martin acorda, tudo parece um pesadelo confuso. Ele está num hospital, sem documentos, sem telefone e ninguém o conhece. A enfermeira não tem informações e ele só quer encontrar a esposa para explicar o que aconteceu. Mas quando finalmente consegue sair e vai atrás dela, vem o choque. Elizabeth está viva, linda, mas olha para ele como se nunca tivesse o visto antes. E pior, ela está acompanhada de outro homem, que diz ser o verdadeiro Dr. Martin Harris. É aí que o chão desaparece de vez. Imagina o desespero. Você tem lembranças, memórias, documentos, tudo o que prova quem é você, mas de repente, o mundo inteiro parece conspirar contra a sua identidade. Martin tenta convencer todo mundo de que ele é o verdadeiro, mas ninguém acredita.
O hotel trata como um desconhecido, os seguranças o expulsam e até os registros oficiais parecem apagados. A partir daí, o filme mergulha num suspense daqueles que fazem a gente duvidar de tudo, inclusive da sanidade do personagem. Com a ajuda de Gina, a motorista do táxi, Martin começa a investigar o que realmente está acontecendo, e cada pista que ele encontra só deixa tudo mais estranho. Tem gente o seguindo, pessoas sendo mortas e uma organização misteriosa que parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. É aquele tipo de trama que te faz ficar o tempo todo tentando adivinhar. Será que ele tá louco? Será que foi enganado? Ou será que o verdadeiro impostor é o outro homem? Tudo começa com aquele clima de viagem importante. O Dr. Martin Harris e sua esposa, Elizabeth, estão dentro de um táxi chegando a Berlim. E dá para sentir que é uma viagem de negócios, mas também um momento especial para eles. Martin está empolgado para participar de um congresso de biotecnologia. Ele é pesquisador, daqueles que falam com um brilho nos olhos quando o assunto é ciência. Elizabeth, por outro lado, está mais reservada, mas sempre com aquele ar de mulher elegante e segura. O carro corta as ruas movimentadas da cidade, com aquela fotografia fria, meio azulada, que já coloca a gente dentro do clima tenso e misterioso do filme. Quando o casal chega ao Hotel Adlon, aquele luxuoso, cheio de gente importante entrando e saindo, parece tudo normal. Martin faz o check-in, conversa com os recepcionistas e o casal sobe para o quarto. Mas aí, de repente, um detalhe pequeno muda tudo. Ele percebe que uma das malas ficou no aeroporto e dentro dela estão documentos importantes, inclusive coisas ligadas à conferência. Sem pensar muito, ele avisa Elizabeth que vai dar um pulo rápido para buscar. Ela insiste para que ele descasse, mas ele é teimoso. Diz que volta em menos de 1 hora. E é nesse momento que o destino decide virar o jogo. Martin pega um táxi na frente do hotel, entra com aquela pressa de quem só quer resolver logo, e é ali que ele conhece Gina, a motorista. Uma mulher imigrante que tenta sobreviver trabalhando em silêncio, dirigindo pelas ruas frias de Berlim. Ela é séria, concentrada e dirige com firmeza. O trânsito está pesado, a neve caindo fina e o clima começa a pesar. Tudo muito rápido, mas com uma tensão que o filme constrói bem devagar. Quando eles estão cruzando uma ponte, um caminhão corta o caminho. Gina tenta desviar, perde o controle e o carro despenca direto nas águas geladas do rio. A cena é desesperadora. A câmera acompanha debaixo d'água, mostrando o carro afundando, os vidros se quebrando e a água entrando rápido. Martin tenta se soltar, mas está preso pelo cinto. Gina luta para ajudar e abre a porta e puxa ele para fora com todas as forças, conseguindo arrastá-lo até a margem antes de desmaiar de exaustão. A sequência tensa e bem filmada, sem exagero, mas com muita emoção. Martin apaga. Tudo escurece. Quando ele acorda, está num hospital. O som dos monitores e o olhar de uma enfermeira gentil o recebem. Ele explica que ele ficou em coma por 4 dias. Ele tenta lembrar de tudo, mas as lembranças vêm aos pedaços. Flashes do acidente, a imagem de Elizabeth, o hotel, a mala esquecida. Ele pergunta por ela, mas ninguém tem registro de que alguém o procurou. É aquele tipo de desespero silencioso. O corpo está vivo, mas a cabeça parece flutuando entre sonho e realidade. Ele tenta ligar, mas o celular sumiu. Pergunta pelo passaporte, pela mala e descobre que nada foi encontrado. O médico que o atende diz que ele sofreu um trauma e que é normal ficar confuso. Mas Martin tem certeza de quem ele é. Ele sabe seu nome, sua profissão e até o motivo da viagem. Só que quando tenta provar, nada bate. Nenhum documento, nenhum registro, nem mesmo o nome dele na lista da conferência. Depois de algumas horas, ele decide sair do hospital por conta própria. A enfermeira tenta impedir, dizendo que ele ainda está fraco, mas ele está determinado. Ele veste a roupa que usava no dia do acidente, ainda úmida e amassada, e volta para o hotel. A câmera mostra ele caminhando pelas ruas, meio cambaleante, enquanto a cidade segue seu ritmo, completamente indiferente à confusão que está acontecendo dentro dele. Quando chega ao hotel, respira aliviado, achando que tudo vai se resolver. Mas aí vem o primeiro grande baque. Na recepção, ele tenta falar com a esposa. Os funcionários olham meio confusos, dizem que não há ninguém registrada com esse nome. Ele insiste, descreve, fala do quarto, do check-in. O segurança se aproxima, até que de repente ele a vê, Elizabeth, descendo do elevador, linda, com o mesmo casaco e aquele jeito elegante. Martin corre até ela emocionado, chamando pelo nome, e ela se vira, mas o olhar dela é completamente vazio.
Ela o encara com estranheza e diz calmamente que não o conhece. Antes que ele possa insistir, um homem aparece ao lado dela e diz com firmeza: "Eu sou o Dr. Martin Harris." O tempo parece parar. Martin fica mudo, sem entender nada. A mulher que lhe ama está ali, mas trata outro homem como marido. O hotel confirma o registro desse outro Martin, o segurança o expulsa. E ele, confuso, ferido e sozinho, começa a perceber que sua vida inteira pode ter sido apagada, ou pior, roubada. A partir daí o clima muda completamente. O que era uma simples viagem de trabalho vira um pesadelo psicológico. Ele anda pelas ruas de Berlim como um fantasma, tentando entender como alguém pode ter tomado seu lugar tão facilmente. E para piorar, começa a sentir que está sendo seguido. É o primeiro sinal de que o problema vai muito além de um erro de identidade. Tem algo grande, perigoso e escondido por trás de tudo isso. Depois de ser expulso do hotel, Martin fica parado na calçada, tremendo entre o frio e a confusão. A cidade de Berlim continua viva ao redor. Carros passando, gente apressada, turistas tirando fotos. E ele ali, perdido, tentando juntar as peças do que acabou de acontecer. Ele olha para os próprios documentos e percebe que não tem nada. Nenhuma prova concreta de quem ele é. E o pior, o outro homem tem tudo: identidade, esposa, vaga no Congresso e até as mesmas lembranças. É uma sensação sufocante, como se o mundo inteiro tivesse decidido que ele não existe. Ele vai até o local do Congresso de Biotecnologia tentando achar alguém que o reconheça, algum colega que possa confirmar quem ele é. Mas quando chega lá, o segurança diz que o Dr. Martin Harris já está dentro, participando do evento. Aí o desespero cresce. Ele tenta entrar à força e os seguranças o retiram do prédio. Do lado de fora, ele começa a perder o controle, gritando que aquele outro homem é um impostor, mas ninguém acredita. Um táxi passa, ele quase atropelado, e cai no chão, ferido e humilhado. É o ponto em que o personagem começa a se quebrar por dentro. Pouco tempo depois, ele volta ao hospital, o único lugar onde ainda o tratam como alguém real. Lá o médico tenta acalmá-lo, dizendo que talvez esteja sofrendo de delírios pós-traumáticos, algo comum após acidentes graves. Martin se recusa a aceitar isso. Ele sabe que não está louco. Suas lembranças são nítidas, o casamento, o trabalho, a viagem. Tudo é real. E é justamente essa convicção que o faz continuar. Ele decide investigar por conta própria. Para isso, ele busca a ajuda de um ex-agente da Stasi, o serviço secreto da antiga Alemanha Oriental, chamado Ernst Jürgen. Esse personagem é incrível. Um homem idoso, cheio de experiência, que enxerga padrões onde ninguém mais vê. Quando Martin conta sua história, Jürgen não o trata como louco. Ele ouve, pensa e diz: quando duas pessoas afirmam ser a mesma, a verdade está em quem tem algo a esconder. É uma frase que guia o resto do filme. Enquanto isso, Martin começa a perceber que está sendo vigiado. Homens o seguem, carros o esperam em esquinas e tudo fica cada vez mais perigoso. Ele é atacado dentro de um prédio abandonado e quase morre. É nesse ponto que Gina, a motorista que salvou sua vida, reaparece. Ela está com medo, afinal, depois do acidente, foi ameaçada por pessoas misteriosas. Mesmo assim, decide ajudá-lo. Eles formam uma dupla improvável. Ela, uma mulher imigrante e legal, tentando não chamar atenção. Ele, um homem sem identidade, tentando provar que existe. A química entre eles é forte, mas não romântica no início. É uma conexão de sobrevivência. Ela acredita nele porque o viu quase morrer e porque algo naquela história realmente não bate. Juntos eles começam a investigar os lugares que Martin se lembrava de ter ido com Elizabeth. Eles descobrem que o casal realmente estava registrado em alguns locais, mas os dados foram alterados. Alguém está manipulando tudo nos bastidores. A história gira em torno do Dr. Martin Harris, um biólogo americano que chega à Alemanha com a esposa, Elizabeth, para participar de uma conferência super importante sobre biotecnologia. Eles parecem um casal tranquilo, elegante, gente que viaja o mundo por causa do trabalho.
Só que, logo que chegam ao hotel, Martin percebe que esqueceu uma mala no aeroporto. Ele pega um táxi para voltar e buscar, e é aí que o destino dá aquela virada cruel. No meio do caminho, o táxi sofre um acidente terrível e cai dentro de um rio gelado. A motorista, Gina, tenta salvá-lo, e ele acaba ficando em coma por 4 dias. Quando Martin acorda, tudo parece um pesadelo confuso. Ele está num hospital, sem documentos, sem telefone, e ninguém o conhece. A enfermeira não tem informações e ele só quer encontrar a esposa para explicar o que aconteceu. Mas quando finalmente consegue sair e vai atrás dela, vem o choque. Elizabeth está viva, linda, mas olha para ele como se nunca tivesse o visto antes. E pior, ela está acompanhada de outro homem, que diz ser o verdadeiro Dr. Martin Harris. É aí que o chão desaparece de vez. Imagina o desespero. Você tem lembranças, memórias, documentos, tudo o que prova quem é você, mas de repente, o mundo inteiro parece conspirar contra a sua identidade. Martin tenta convencer todo mundo de que ele é o verdadeiro, mas ninguém acredita. O hotel o trata como um desconhecido, os seguranças o expulsam e até os registros oficiais parecem apagados. A partir daí, o filme mergulha num suspense daqueles que fazem a gente duvidar de tudo, inclusive da sanidade do personagem. Com a ajuda de Gina, a motorista do táxi, Martin começa a investigar o que realmente está acontecendo. E cada pista que ele encontra só deixa tudo mais estranho. Tem gente o seguindo, pessoas sendo mortas e uma organização misteriosa que parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. É aquele tipo de trama que te faz ficar o tempo todo tentando adivinhar. Será que ele tá louco? Será que foi enganado? Ou será que o verdadeiro impostor é o outro homem? Tudo começa com aquele clima de viagem importante. O Dr. Martin Harris e sua esposa, Elizabeth, estão dentro de um táxi chegando a Berlim. E dá para sentir que é uma viagem de negócios, mas também um momento especial para eles. Martin está empolgado para participar de um congresso de biotecnologia. Ele é pesquisador, daqueles que falam com um brilho nos olhos quando o assunto é ciência. Elizabeth, por outro lado, está mais reservada, mas sempre com aquele ar de mulher elegante e segura. O carro corta as ruas movimentadas da cidade, com aquela fotografia fria, meio azulada, que já coloca a gente dentro do clima tenso e misterioso do filme. Quando o casal chega ao Hotel Adlon, aquele luxuoso, cheio de gente importante entrando e saindo, parece tudo normal. Martin faz o check-in, conversa com os recepcionistas e o casal sobe para o quarto. Mas aí, de repente, um detalhe pequeno muda tudo. Ele percebe que uma das malas ficou no aeroporto. E dentro dela estão documentos importantes, inclusive coisas ligadas à conferência. Sem pensar muito, ele avisa Elizabeth que vai dar um pulo rápido para buscar. Ela insiste para que ele descasse, mas ele é teimoso. Diz que volta em menos de 1 hora. E é nesse momento que o destino decide virar o jogo. Martin pega um táxi na frente do hotel, entra com aquela pressa de quem só quer resolver logo, e é ali que ele conhece Gina, a motorista. Uma mulher imigrante que tenta sobreviver trabalhando em silêncio, dirigindo pelas ruas frias de Berlim. Ela é séria, concentrada e dirige com firmeza. O trânsito está pesado, a neve caindo fina e o clima começa a pesar. Tudo muito rápido, mas com uma tensão que o filme constrói bem devagar. Quando eles estão cruzando uma ponte, um caminhão corta o caminho. Gina tenta desviar, perde o controle e o carro despenca direto nas águas geladas do rio. A cena é desesperadora. A câmera acompanha debaixo d'água, mostrando o carro afundando, os vidros se quebrando e a água entrando rápido. Martin tenta se soltar, mas está preso pelo cinto. Gina luta para ajudar e abre a porta e puxa ele para fora com todas as forças, conseguindo arrastá-lo até a margem antes de desmaiar de exaustão. A sequência tensa e bem filmada, sem exagero, mas com muita emoção. Martin apaga. Tudo escurece. Quando ele acorda, está num hospital. O som dos monitores e o olhar de uma enfermeira gentil o recebem. Ele explica que ele ficou em coma por 4 dias. Ele tenta lembrar de tudo, mas as lembranças vêm aos pedaços. Flashes do acidente, a imagem de Elizabeth, o hotel, a mala esquecida. Ele pergunta por ela, mas ninguém tem registro de que alguém o procurou. É aquele tipo de desespero silencioso. O corpo está vivo, mas a cabeça parece flutuando entre sonho e realidade. Ele tenta ligar, mas o celular sumiu. Pergunta pelo passaporte, pela mala e descobre que nada foi encontrado. O médico que o atende diz que ele sofreu um trauma e que é normal ficar confuso. Mas Martin tem certeza de quem ele é. Ele sabe seu nome, sua profissão e até o motivo da viagem. Só que quando tenta provar, nada bate. Nenhum documento, nenhum registro, nem mesmo o nome dele na lista da conferência. Depois de algumas horas, ele decide sair do hospital por conta própria.
A enfermeira tenta impedir, dizendo que ele ainda está fraco, mas ele está determinado. Ele veste a roupa que usava no dia do acidente, ainda úmida e amassada, e volta para o hotel. A câmera mostra ele caminhando pelas ruas, meio cambaleante, enquanto a cidade segue seu ritmo, completamente indiferente à confusão que está acontecendo dentro dele. Quando chega ao hotel, respira aliviado, achando que tudo vai se resolver. Mas aí vem o primeiro grande baque. Na recepção, ele tenta falar com a esposa. Os funcionários olham meio confusos, dizem que não há ninguém registrada com esse nome. Ele insiste, descreve, fala do quarto, do check-in. O segurança se aproxima, até que de repente ele a vê, Elizabeth, descendo do elevador, linda, com o mesmo casaco e aquele jeito elegante. Martin corre até ela, emocionado, chamando pelo nome, e ela se vira, mas o olhar dela é completamente vazio. Ela o encara com estranheza e diz calmamente que não o conhece. Antes que ele possa insistir, um homem aparece ao lado dela e diz com firmeza: "Eu sou o Dr. Martin Harris." O tempo parece parar. Martin fica mudo, sem entender nada. A mulher que lhe ama está ali, mas trata outro homem como marido. O hotel confirma o registro desse outro Martin, o segurança o expulsa. E ele, confuso, ferido e sozinho, começa a perceber que sua vida inteira pode ter sido apagada, ou pior, roubada. A partir daí o clima muda completamente. O que era uma simples viagem de trabalho vira um pesadelo psicológico. Ele anda pelas ruas de Berlim como um fantasma, tentando entender como alguém pode ter tomado seu lugar tão facilmente. E para piorar, começa a sentir que está sendo seguido. É o primeiro sinal de que o problema vai muito além de um erro de identidade. Tem algo grande, perigoso e escondido por trás de tudo isso. Depois de ser expulso do hotel, Martin fica parado na calçada, tremendo entre o frio e a confusão. A cidade de Berlim continua viva ao redor. Carros passando, gente apressada, turistas tirando fotos. E ele ali, perdido, tentando juntar as peças do que acabou de acontecer. Ele olha para os próprios documentos e percebe que não tem nada. Nenhuma prova concreta de quem ele é. E o pior, o outro homem tem tudo: identidade, esposa, vaga no Congresso e até as mesmas lembranças. É uma sensação sufocante, como se o mundo inteiro tivesse decidido que ele não existe. Ele vai até o local do Congresso de Biotecnologia tentando achar alguém que o reconheça, algum colega que possa confirmar quem ele é. Mas quando chega lá, o segurança diz que o Dr. Martin Harris já está dentro, participando do evento. Aí o desespero cresce. Ele tenta entrar à força e os seguranças o retiram do prédio. Do lado de fora, ele começa a perder o controle, gritando que aquele outro homem é um impostor, mas ninguém acredita. Um táxi passa, ele quase atropelado, e cai no chão, ferido e humilhado. É o ponto em que o personagem começa a se quebrar por dentro. Pouco tempo depois, ele volta ao hospital, o único lugar onde ainda o tratam como alguém real. Lá o médico tenta acalmá-lo, dizendo que talvez esteja sofrendo de delírios pós-traumáticos, algo comum após acidentes graves. Martin se recusa a aceitar isso. Ele sabe que não está louco. Suas lembranças são nítidas, o casamento, o trabalho, a viagem. Tudo é real. E é justamente essa convicção que o faz continuar. Ele decide investigar por conta própria. Para isso, ele busca a ajuda de um ex-agente da Stasi, o serviço secreto da antiga Alemanha Oriental, chamado Ernst Jürgen. Esse personagem é incrível. Um homem idoso, cheio de experiência, que enxerga padrões onde ninguém mais vê. Quando Martin conta sua história, Jürgen não o trata como louco. Ele ouve, pensa e diz: quando duas pessoas afirmam ser a mesma, a verdade está em quem tem algo a esconder. É uma frase que guia o resto do filme. Enquanto isso, Martin começa a perceber que está sendo vigiado. Homens o seguem, carros o esperam em esquinas e tudo fica cada vez mais perigoso. Ele é atacado dentro de um prédio abandonado e quase morre.
É nesse ponto que Gina, a motorista que salvou sua vida, reaparece. Ela está com medo, afinal, depois do acidente, foi ameaçada por pessoas misteriosas. Mesmo assim, decide ajudá-lo. Eles formam uma dupla improvável. Ela, uma mulher imigrante e ilegal, tentando não chamar atenção. Ele, um homem sem identidade, tentando provar que existe. A química entre eles é forte, mas não romântica no início. É uma conexão de sobrevivência. Ela acredita nele porque o viu quase morrer e porque algo naquela história realmente não bate. Juntos, eles começam a investigar os lugares que Martin se lembrava de ter ido com Elizabeth. Eles descobrem que o casal realmente estava registrado em alguns locais, mas os dados foram alterados. Alguém está manipulando tudo nos bastidores. A história gira em torno do Dr. Martin Harris, um biólogo americano que chega à Alemanha com a esposa, Elizabeth, para participar de uma conferência super importante sobre biotecnologia. Eles parecem um casal tranquilo, elegante, gente que viaja o mundo por causa do trabalho. Só que, logo que chegam ao hotel, Martin percebe que esqueceu uma mala no aeroporto. Ele pega um táxi para voltar e buscar, e é aí que o destino dá aquela virada cruel. No meio do caminho, o táxi sofre um acidente terrível e cai dentro de um rio gelado. A motorista, Gina, tenta salvá-lo, e ele acaba ficando em coma por 4 dias. Quando Martin acorda, tudo parece um pesadelo confuso. Ele está num hospital, sem documentos, sem telefone e ninguém o conhece. A enfermeira não tem informações e ele só quer encontrar a esposa para explicar o que aconteceu. Mas quando finalmente consegue sair e vai atrás dela, vem o choque. Elizabeth está viva, linda, mas olha para ele como se nunca tivesse o visto antes. E pior, ela está acompanhada de outro homem, que diz ser o verdadeiro Dr. Martin Harris. É aí que o chão desaparece de vez. Imagina o desespero. Você tem lembranças, memórias, documentos, tudo o que prova quem é você, mas de repente, o mundo inteiro parece conspirar contra a sua identidade. Martin tenta convencer todo mundo de que ele é o verdadeiro, mas ninguém acredita. O hotel o trata como um desconhecido, os seguranças o expulsam e até os registros oficiais parecem apagados. A partir daí, o filme mergulha num suspense daqueles que fazem a gente duvidar de tudo, inclusive da sanidade do personagem. Com a ajuda de Gina, a motorista do táxi, Martin começa a investigar o que realmente está acontecendo, e cada pista que ele encontra só deixa tudo mais estranho. Tem gente o seguindo, pessoas sendo mortas e uma organização misteriosa que parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. É aquele tipo de trama que te faz ficar o tempo todo tentando adivinhar. Será que ele tá louco? Será que foi enganado? Ou será que o verdadeiro impostor é o outro homem? Tudo começa com aquele clima de viagem importante. O Dr. Martin Harris e sua esposa, Elizabeth, estão dentro de um táxi chegando a Berlim. E dá para sentir que é uma viagem de negócios, mas também um momento especial para eles. Martin está empolgado para participar de um congresso de biotecnologia. Ele é pesquisador, daqueles que falam com um brilho nos olhos quando o assunto é ciência. Elizabeth, por outro lado, está mais reservada, mas sempre com aquele ar de mulher elegante e segura. O carro corta as ruas movimentadas da cidade, com aquela fotografia fria, meio azulada, que já coloca a gente dentro do clima tenso e misterioso do filme. Quando o casal chega ao Hotel Adlon, aquele luxuoso, cheio de gente importante entrando e saindo, parece tudo normal. Martin faz o check-in, conversa com os recepcionistas e o casal sobe para o quarto. Mas aí, de repente, um detalhe pequeno muda tudo. Ele percebe que uma das malas ficou no aeroporto. E dentro dela estão documentos importantes, inclusive coisas ligadas à conferência. Sem pensar muito, ele avisa Elizabeth que vai dar um pulo rápido para buscar. Ela insiste para que ele descasse, mas ele é teimoso. Diz que volta em menos de 1 hora. E é nesse momento que o destino decide virar o jogo. Martin pega um táxi na frente do hotel, entra com aquela pressa de quem só quer resolver logo, e é ali que ele conhece Gina, a motorista. Uma mulher imigrante que tenta sobreviver trabalhando em silêncio, dirigindo pelas ruas frias de Berlim. Ela é séria, concentrada e dirige com firmeza. O trânsito está pesado, a neve caindo fina e o clima começa a pesar. Tudo muito rápido, mas com uma tensão que o filme constrói bem devagar. Quando eles estão cruzando uma ponte, um caminhão corta o caminho. Gina tenta desviar, perde o controle e o carro despenca direto nas águas geladas do rio. A cena é desesperadora. A câmera acompanha debaixo d'água, mostrando o carro afundando, os vidros se quebrando e a água entrando rápido. Martin tenta se soltar, mas está preso pelo cinto. Gina luta para ajudar e abre a porta e puxa ele para fora com todas as forças, conseguindo arrastá-lo até a margem antes de desmaiar de exaustão.
A sequência tensa e bem filmada, sem exagero, mas com muita emoção. Martin apaga. Tudo escurece. Quando ele acorda, está num hospital. O som dos monitores e o olhar de uma enfermeira gentil o recebem. Ele explica que ele ficou em coma por 4 dias. Ele tenta lembrar de tudo, mas as lembranças vêm aos pedaços. Flashes do acidente, a imagem de Elizabeth, o hotel, a mala esquecida. Ele pergunta por ela, mas ninguém tem registro de que alguém o procurou. É aquele tipo de desespero silencioso. O corpo está vivo, mas a cabeça parece flutuando entre sonho e realidade. Ele tenta ligar, mas o celular sumiu. Pergunta pelo passaporte, pela mala e descobre que nada foi encontrado. O médico que o atende diz que ele sofreu um trauma e que é normal ficar confuso. Mas Martin tem certeza de quem ele é. Ele sabe seu nome, sua profissão e até o motivo da viagem. Só que quando tenta provar, nada bate. Nenhum documento, nenhum registro, nem mesmo o nome dele na lista da conferência. Depois de algumas horas, ele decide sair do hospital por conta própria. A enfermeira tenta impedir, dizendo que ele ainda está fraco, mas ele está determinado. Ele veste a roupa que usava no dia do acidente, ainda úmida e amassada, e volta para o hotel. A câmera mostra ele caminhando pelas ruas, meio cambaleante, enquanto a cidade segue seu ritmo, completamente indiferente à confusão que está acontecendo dentro dele. Quando chega ao hotel, respira aliviado, achando que tudo vai se resolver. Mas aí vem o primeiro grande baque. Na recepção, ele tenta falar com a esposa. Os funcionários olham meio confusos, dizem que não há ninguém registrada com esse nome. Ele insiste, descreve, fala do quarto, do check-in. O segurança se aproxima, até que de repente ele a vê, Elizabeth, descendo do elevador, linda, com o mesmo casaco e aquele jeito elegante. Martin corre até ela, emocionado, chamando pelo nome, e ela se vira, mas o olhar dela é completamente vazio. Ela o encara com estranheza e diz calmamente que não o conhece. Antes que ele possa insistir, um homem aparece ao lado dela e diz com firmeza: "Eu sou o Dr. Martin Harris." O tempo parece parar. Martin fica mudo, sem entender nada. A mulher que lhe ama está ali, mas trata outro homem como marido. O hotel confirma o registro desse outro Martin, o segurança o expulsa. E ele, confuso, ferido e sozinho, começa a perceber que sua vida inteira pode ter sido apagada, ou pior, roubada. A partir daí o clima muda completamente. O que era uma simples viagem de trabalho vira um pesadelo psicológico. Ele anda pelas ruas de Berlim como um fantasma, tentando entender como alguém pode ter tomado seu lugar tão facilmente. E para piorar, começa a sentir que está sendo seguido. É o primeiro sinal de que o problema vai muito além de um erro de identidade. Tem algo grande, perigoso e escondido por trás de tudo isso. Depois de ser expulso do hotel, Martin fica parado na calçada, tremendo entre o frio e a confusão. A cidade de Berlim continua viva ao redor. Carros passando, gente apressada, turistas tirando fotos. E ele ali, perdido, tentando juntar as peças do que acabou de acontecer. Ele olha para os próprios documentos e percebe que não tem nada. Nenhuma prova concreta de quem ele é. E o pior, o outro homem tem tudo: identidade, esposa, vaga no Congresso e até as mesmas lembranças. É uma sensação sufocante, como se o mundo inteiro tivesse decidido que ele não existe. Ele vai até o local do Congresso de Biotecnologia tentando achar alguém que o reconheça, algum colega que possa confirmar quem ele é. Mas quando chega lá, o segurança diz que o Dr. Martin Harris já está dentro, participando do evento. Aí o desespero cresce. Ele tenta entrar à força e os seguranças o retiram do prédio. Do lado de fora, ele começa a perder o controle, gritando que aquele outro homem é um impostor, mas ninguém acredita. Um táxi passa, ele quase atropelado, e cai no chão, ferido e humilhado. É o ponto em que o personagem começa a se quebrar por dentro. Pouco tempo depois, ele volta ao hospital, o único lugar onde ainda o tratam como alguém real. Lá o médico tenta acalmá-lo, dizendo que talvez esteja sofrendo de delírios pós-traumáticos,
algo comum após acidentes graves. Martin se recusa a aceitar isso. Ele sabe que não está louco. Suas lembranças são nítidas, o casamento, o trabalho, a viagem. Tudo é real. E é justamente essa convicção que o faz continuar. Ele decide investigar por conta própria. Para isso, ele busca a ajuda de um ex-agente da Stasi, o serviço secreto da antiga Alemanha Oriental, chamado Ernst Jürgen. Esse personagem é incrível. Um homem idoso, cheio de experiência, que enxerga padrões onde ninguém mais vê. Quando Martin conta sua história, Jürgen não o trata como louco. Ele ouve, pensa e diz: quando duas pessoas afirmam ser a mesma, a verdade está em quem tem algo a esconder. É uma frase que guia o resto do filme. Enquanto isso, Martin começa a perceber que está sendo vigiado. Homens o seguem, carros o esperam em esquinas e tudo fica cada vez mais perigoso. Ele é atacado dentro de um prédio abandonado e quase morre. É nesse ponto que Gina, a motorista que salvou sua vida, reaparece. Ela está com medo, afinal, depois do acidente, foi ameaçada por pessoas misteriosas. Mesmo assim, decide ajudá-lo. Eles formam uma dupla improvável. Ela, uma mulher imigrante e ilegal, tentando não chamar atenção. Ele, um homem sem identidade, tentando provar que existe. A química entre eles é forte, mas não romântica no início. É uma conexão de sobrevivência. Ela acredita nele porque o viu quase morrer e porque algo naquela história realmente não bate. Juntos eles começam a investigar os lugares que Martin se lembrava de ter ido com Elizabeth. Eles descobrem que o casal realmente estava registrado em alguns locais, mas os dados foram alterados. Alguém está manipulando tudo nos bastidores. A história gira em torno do Dr. Martin Harris, um biólogo americano que chega à Alemanha com a esposa, Elizabeth, para participar de uma conferência super importante sobre biotecnologia. Eles parecem um casal tranquilo, elegante, gente que viaja o mundo por causa do trabalho. Só que, logo que chegam ao hotel, Martin percebe que esqueceu uma mala no aeroporto. Ele pega um táxi para voltar e buscar, e é aí que o destino dá aquela virada cruel. No meio do caminho, o táxi sofre um acidente terrível e cai dentro de um rio gelado. A motorista, Gina, tenta salvá-lo e ele acaba ficando em coma por 4 dias. Quando Martin acorda, tudo parece um pesadelo confuso. Ele está num hospital, sem documentos, sem telefone e ninguém o conhece. A enfermeira não tem informações e ele só quer encontrar a esposa para explicar o que aconteceu. Mas quando finalmente consegue sair e vai atrás dela, vem o choque. Elizabeth está viva, linda, mas olha para ele como se nunca tivesse o visto antes. E pior, ela está acompanhada de outro homem, que diz ser o verdadeiro Dr. Martin Harris. É aí que o chão desaparece de vez. Imagina o desespero. Você tem lembranças, memórias, documentos, tudo o que prova quem é você, mas de repente, o mundo inteiro parece conspirar contra a sua identidade. Martin tenta convencer todo mundo de que ele é o verdadeiro, mas ninguém acredita. O hotel o trata como um desconhecido, os seguranças o expulsam e até os registros oficiais parecem apagados. A partir daí, o filme mergulha num suspense daqueles que fazem a gente duvidar de tudo, inclusive da sanidade do personagem. Com a ajuda de Gina, a motorista do táxi, Martin começa a investigar o que realmente está acontecendo, e cada pista que ele encontra só deixa tudo mais estranho. Tem gente o seguindo, pessoas sendo mortas e uma organização misteriosa que parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. É aquele tipo de trama que te faz ficar o tempo todo tentando adivinhar. Será que ele tá louco? Será que foi enganado? Ou será que o verdadeiro impostor é o outro homem? Tudo começa com aquele clima de viagem importante. O Dr. Martin Harris e sua esposa, Elizabeth, estão dentro de um táxi chegando a Berlim. E dá para sentir que é uma viagem de negócios, mas também um momento especial para eles. Martin está empolgado para participar de um congresso de biotecnologia. Ele é pesquisador, daqueles que falam com um brilho nos olhos quando o assunto é ciência. Elizabeth, por outro lado, está mais reservada, mas sempre com aquele ar de mulher elegante e segura. O carro corta as ruas movimentadas da cidade, com aquela fotografia fria, meio azulada, que já coloca a gente dentro do clima tenso e misterioso do filme. Quando o casal chega ao Hotel Adlon, aquele luxuoso, cheio de gente importante entrando e saindo, parece tudo normal. Martin faz o check-in, conversa com os recepcionistas e o casal sobe para o quarto. Mas aí, de repente, um detalhe pequeno muda tudo. Ele percebe que uma das malas ficou no aeroporto.
e dentro dela estão documentos importantes, inclusive coisas ligadas à conferência. Sem pensar muito, ele avisa Elizabeth que vai dar um pulo rápido para buscar. Ela insiste para que ele descasse, mas ele é teimoso. Diz que volta em menos de 1 hora. E é nesse momento que o destino decide virar o jogo. Martin pega um táxi na frente do hotel, entra com aquela pressa de quem só quer resolver logo, e é ali que ele conhece Gina, a motorista. Uma mulher imigrante que tenta sobreviver trabalhando em silêncio, dirigindo pelas ruas frias de Berlim. Ela é séria, concentrada e dirige com firmeza. O trânsito está pesado, a neve caindo fina e o clima começa a pesar. Tudo muito rápido, mas com uma tensão que o filme constrói bem devagar. Quando eles estão cruzando uma ponte, um caminhão corta o caminho. Gina tenta desviar, perde o controle e o carro despenca direto nas águas geladas do rio. A cena é desesperadora. A câmera acompanha debaixo d'água, mostrando o carro afundando, os vidros se quebrando e a água entrando rápido. Martin tenta se soltar, mas está preso pelo cinto. Gina luta para ajudar e abre a porta e puxa ele para fora com todas as forças, conseguindo arrastá-lo até a margem antes de desmaiar de exaustão. A sequência tensa e bem filmada, sem exagero, mas com muita emoção. Martin apaga. Tudo escurece. Quando ele acorda, está num hospital. O som dos monitores e o olhar de uma enfermeira gentil o recebem. Ele explica que ele ficou em coma por 4 dias. Ele tenta lembrar de tudo, mas as lembranças vêm aos pedaços. Flashes do acidente, a imagem de Elizabeth, o hotel, a mala esquecida. Ele pergunta por ela, mas ninguém tem registro de que alguém o procurou. É aquele tipo de desespero silencioso. O corpo está vivo, mas a cabeça parece flutuando entre sonho e realidade. Ele tenta ligar, mas o celular sumiu. Pergunta pelo passaporte, pela mala e descobre que nada foi encontrado. O médico que o atende diz que ele sofreu um trauma e que é normal ficar confuso. Mas Martin tem certeza de quem ele é. Ele sabe seu nome, sua profissão e até o motivo da viagem. Só que quando tenta provar, nada bate. Nenhum documento, nenhum registro, nem mesmo o nome dele na lista da conferência. Depois de algumas horas, ele decide sair do hospital por conta própria. A enfermeira tenta impedir, dizendo que ele ainda está fraco, mas ele está determinado. Ele veste a roupa que usava no dia do acidente, ainda úmida e amassada, e volta para o hotel. A câmera mostra ele caminhando pelas ruas, meio cambaleante, enquanto a cidade segue seu ritmo, completamente indiferente à confusão que está acontecendo dentro dele. Quando chega ao hotel, respira aliviado, achando que tudo vai se resolver. Mas aí vem o primeiro grande baque. Na recepção, ele tenta falar com a esposa. Os funcionários olham meio confusos, dizem que não há ninguém registrada com esse nome. Ele insiste, descreve, fala do quarto, do check-in. O segurança se aproxima, até que de repente ele a vê, Elizabeth, descendo do elevador, linda, com o mesmo casaco e aquele jeito elegante. Martin corre até ela, emocionado, chamando pelo nome, e ela se vira, mas o olhar dela é completamente vazio. Ela o encara com estranheza e diz calmamente que não o conhece. Antes que ele possa insistir, um homem aparece ao lado dela e diz com firmeza: "Eu sou o Dr. Martin Harris." O tempo parece parar. Martin fica mudo, sem entender nada. A mulher que lhe ama está ali, mas trata outro homem como marido. O hotel confirma o registro desse outro Martin, o segurança o expulsa. E ele, confuso, ferido e sozinho, começa a perceber que sua vida inteira pode ter sido apagada, ou pior, roubada. A partir daí o clima muda completamente. O que era uma simples viagem de trabalho vira um pesadelo psicológico. Ele anda pelas ruas de Berlim como um fantasma, tentando entender como alguém pode ter tomado seu lugar tão facilmente. E para piorar, começa a sentir que está sendo seguido. É o primeiro sinal de que o problema vai muito além de um erro de identidade. Tem algo grande, perigoso e escondido por trás de tudo isso. Depois de ser expulso do hotel, Martin fica parado na calçada, tremendo entre o frio e a confusão. A cidade de Berlim continua viva ao redor. Carros passando, gente apressada, turistas tirando fotos. E ele ali, perdido, tentando juntar as peças do que acabou de acontecer. Ele olha para os próprios documentos e percebe que não tem nada. Nenhuma prova concreta de quem ele é.
E o pior, o outro homem tem tudo: identidade, esposa, vaga no Congresso e até as mesmas lembranças. É uma sensação sufocante, como se o mundo inteiro tivesse decidido que ele não existe. Ele vai até o local do Congresso de Biotecnologia tentando achar alguém que o reconheça, algum colega que possa confirmar quem ele é. Mas quando chega lá, o segurança diz que o Dr. Martin Harris já está dentro, participando do evento. Aí o desespero cresce. Ele tenta entrar à força e os seguranças o retiram do prédio. Do lado de fora, ele começa a perder o controle, gritando que aquele outro homem é um impostor, mas ninguém acredita. Um táxi passa, ele quase atropelado e cai no chão, ferido e humilhado. É o ponto em que o personagem começa a se quebrar por dentro. Pouco tempo depois, ele volta ao hospital, o único lugar onde ainda o tratam como alguém real. Lá o médico tenta acalmá-lo, dizendo que talvez esteja sofrendo de delírios pós-traumáticos, algo comum após acidentes graves. Martin se recusa a aceitar isso. Ele sabe que não está louco. Suas lembranças são nítidas, o casamento, o trabalho, a viagem. Tudo é real. E é justamente essa convicção que o faz continuar. Ele decide investigar por conta própria. Para isso, ele busca a ajuda de um ex-agente da Stasi, o serviço secreto da antiga Alemanha Oriental, chamado Ernst Jürgen. Esse personagem é incrível. Um homem idoso, cheio de experiência, que enxerga padrões onde ninguém mais vê. Quando Martin conta sua história, Jürgen não o trata como louco. Ele ouve, pensa e diz: quando duas pessoas afirmam ser a mesma, a verdade está em quem tem algo a esconder. É uma frase que guia o resto do filme. Enquanto isso, Martin começa a perceber que está sendo vigiado. Homens o seguem, carros o esperam em esquinas e tudo fica cada vez mais perigoso. Ele é atacado dentro de um prédio abandonado e quase morre. É nesse ponto que Gina, a motorista que salvou sua vida, reaparece. Ela está com medo, afinal, depois do acidente, foi ameaçada por pessoas misteriosas. Mesmo assim, decide ajudá-lo. Eles formam uma dupla improvável. Ela, uma mulher imigrante e ilegal, tentando não chamar atenção. Ele, um homem sem identidade, tentando provar que existe. A química entre eles é forte, mas não romântica no início. É uma conexão de sobrevivência. Ela acredita nele porque o viu quase morrer e porque algo naquela história realmente não bate. Juntos eles começam a investigar os lugares que Martin se lembrava de ter ido com Elizabeth. Eles descobrem que o casal realmente estava registrado em alguns locais, mas os dados foram alterados. Alguém está manipulando tudo nos bastidores. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.